Conversar com a JM no ar e com gratidão no coração, nós viemos falar dos nossos parceiros. Taubas Gourmet, olha essa delícia, essa maravilha aqui que veio para o nosso convidado especial, né, gente? Um convidado especial, uma tábua especial. Rarefeitos Semijoias, Metalúrgicas Crisma, o restaurante do Seu Silvério, que é o restaurante Aparecida, JM Consultoria Empresarial, Farmácias Associadas Farmaflores, o Luiz de Lima, falei todo mundo, e o Empório 503, Farmaderme. Muito obrigada por estar com a gente nessa parceria. É com grande honra que recebemos no Conversar com a JM o Humberto, sócio das Farmácias Associadas. Humberto, a farmácia surgiu na tua vida desde novinho, que eu já sei disso. Traz a lembrança, o início de tudo. Conta pra gente. Bom, Márcia, em primeiro lugar, agradecer o convite. Muito obrigado por estar aqui no Conversar. Realmente, a farmácia está na minha vida desde novinho, mas novinho mesmo, assim. Eu tenho fotos na barriga da minha mãe, né, na farmácia que era da minha mãe e do meu pai, na época em Palmares do Sul. Foi a primeira farmácia de Palmares, foi da minha mãe e do meu pai. E eu tenho lembrança, assim, de procurar o ovinho da Páscoa no meio dos medicamentos. Lembro de procurar o presente do Papai Noel na farmácia também. Tem bastante foto disso. E aí o tempo foi passando. Depois eu comecei a trabalhar na farmácia mesmo. Aí já da minha família em Gravataí com mais ou menos 13 anos. Mas a primeira farmácia de Palmares, como falei, foi da minha família. E aí, logo depois, meu pai e minha mãe se separaram, né? Eu vim para Gravataí e já com 13 anos comecei a trabalhar numa outra farmácia, que era a farmácia Aguiar, da minha família lá em Gravataí. Que maravilha, 13 anos, a idade dos nossos filhos adolescentes. É verdade, é verdade. Que show. Então tu tira de letra. Hoje tu tá com quantos anos, tu pode contar ou tu não gosta dessa parte? Não tem problema nenhum. Eu tô com 41 anos, então, fazendo uma conta rápida aqui, são praticamente 24 anos, né, de farmácia. Nem eu me lembrava que era tanto, Márcia. Nossa! Não, 28 anos de farmácia, me corrige? Não, é isso mesmo, é 28 anos de Então farmácia. tu faz tudo de olho fechado. Já tô bem acostumado, né? Mas a gente vai sempre aprendendo também, né? Farmácia é uma coisa dinâmica, tá sempre mudando. E eu gosto também de estar sempre aprendendo e tudo mais para poder trazer o melhor para as pessoas, né? Tanto os colaboradores quanto os clientes. Então, já tenho bastante experiência, mas também tenho a consciência que tem que estar sempre melhorando, evoluindo, desenvolvendo, Buscando atualização sempre. buscando atualização sempre, exatamente. Pra ti e pra tua equipe. Exatamente. E como foi a tua trajetória? Tu teve algum setor na farmácia que tu não desbravou? Márcia, essa Começando com pergunta, 13 anos. essa pergunta é maravilhosa, porque assim, é algo que é interessante, porque assim, como tu mesmo disseste, né, eu comecei com 13 anos. Então eu passei por todos os setores, literalmente todos os setores. A farmácia da minha família em Gravataí é uma farmácia que inclusive tinha manipulação. E eu passei inclusive pelo laboratório de manipulação. Então, teleentrega, toda a parte administrativa, fechamento de convênios, abertura e visita a empresas para fechar convênios, balcão, claro, caixa, subgerência, gerência, compras, meu Deus, são tantas funções que eu já desempenhei na farmácia, mas eu acho que de cabo a rabo eu passei por todas, assim, office boy também trabalhei bastante tempo, quando eu era assistente administrativo. Na verdade, eu ficava só na rua e no banco, né, naquela época. Mas é isso mesmo, já passei por todas as fases, assim, da farmácia, né, claro. E com os teus 13 anos, tu já começou sendo remunerado ou tu trabalhava no amor? Boa pergunta também, Márcia. Tu sabe que o que que aconteceu? Quando o meu pai e a minha mãe separaram, eu vou te contar essa história para tu poder entender como é que foi. Muito boa a tua pergunta, muito boa. Quando a minha mãe e meu pai se separaram, a minha mãe ficou um tempo em Palmares, eu fiquei com ela, e aí logo depois nós viemos, eu fui morar um tempo em Encruzilhada do Sul com meu pai, e depois nós viemos para Cachoeirinha e Gravataí. Quando nós fizemos isso, o meu pai era fotógrafo lá em Encruzilhada do Sul. Mas em Cachoeirinha, a gente, para poder reforçar o orçamento da casa, a gente vendia lanche.
Então, assim, acho que com uns 11 anos eu vendi lanche com meu pai, dos 11 aos 13. E meu pai sempre foi um cara muito vendedor, eu aprendi muito com ele. Então, e eu adorava, né? Porque quando nós não vendíamos os lanches, imagina, eu comia os lanches, né? Então, maravilhoso. E aí, mas o sonho, o meu sonho, eu lembro, é interessante eu te contar isso porque isso está muito vivo dentro de mim, sabe? O meu sonho era trabalhar na farmácia Guiar, que era a farmácia da minha tia, dos meus tios, meus primos, tudo mais. E aí eu me lembro que um dia eu fui fazer a venda do lanche lá no escritório da farmácia para minha tia. Eu tô te contando isso, mas parece que eu tô te narrando que tá o filme aqui na minha mente, né? E a minha tia chegou para mim e falou assim, muito carinho, né? Humbertinho, a tia queria te convidar para te trabalhar na farmácia. Guria, aquilo assim, bom, para te ter uma ideia que eu tô te contando agora, assim, realmente, eu tô me emocionando aqui te contando, porque foi a realização do primeiro sonho, assim. E eu me lembro que a minha tia chegou pra mim e disse assim: a tia não pode te pagar muito. Claro, né? Dinheiro da época lá e tudo mais. Mas a tia pode te pagar R$ 100 por mês. Eu me lembro que eu falei pra ela assim: mas tia, tu não precisa nem me pagar. Sim, claro, imagina, eu tava realizando um sonho, entende? E sonho não tem preço, né? A gente sabe. Daí. Não, tá, mas aí. Não, mas a tia vai te pagar, a tia paga todo mundo, vai te pagar também e tal. A minha tia, claro, ela não estava contratando um funcionário, ela estava ensinando o sobrinho dela a ser homem, né? Que E maravilha. aí, um beijo, tia Zanza. Tenho certeza que quando eu falar dessa história aqui, ela vai assistir essa entrevista, esse papo aqui com a Márcia, porque minha tia é muito presente na minha vida. E aí, fui trabalhar na farmácia. Mas com 13 anos, sabe como é que eu calculava? Eu pensava assim, ó, cara, vou ganhar R$ 100. Isso dá pra comprar 2 tênis por mês. Eu pensava assim, né? Como o dinheiro mudou, né? E aí, então, meu primeiro salário era esse, R$ 100 por mês. Naquela época, nós podíamos assinar a carteira com 14 anos. Então, logo depois eu trabalhei um ano mais ou menos na farmácia. Tu me perguntou o que eu já fiz na farmácia, então nessa época eu praticamente fazia limpeza, né? Separava os medicamentos. Claro que nesses 20 e tantos anos aí as coisas mudaram tanto, as embalagens mudaram, mas naquela época a gente podia abrir a embalagem do medicamento. Então eu abria, olhava a bula, estudava. Naquela época não vinha nem o princípio ativo do medicamento na caixa, vinha só o nome dele. Então, para te saber qual era a fórmula do medicamento, tu tinha que ler a bula. Então eu demorava assim, ó, horrores para limpar uma prateleira, porque eu ficava lendo a bula e tudo mais. Mas o que que aconteceu? Com 14 anos, foi assinada minha carteira e eu pude ir pro balcão. E aí, quando chegou no balcão, tu imagina, eu passei um ano e pouco limpando prateleira e estudando bula, né? Daí já sabia, claro, a forma de um monte de coisa, sempre fui um cara assim interessado por isso, porque como eu te disse, para mim era a realização de um sonho. Então, fui pro balcão, já conheci alguma coisa, e aí eu comecei a ter contato com os clientes, né? Mas daí em diante fomos evoluindo, né? E sou muito grato, assim, por esse tempo que eu tive lá, muito grato pra minha tia, pelo meu tio, pelos meus primos, né? Que me ensinaram bastante de farmácia e me ensinaram o trabalho ali dos 13, acho que até os 17, 18, eu acho que muito mais eu aprendi do que eu pude contribuir assim com a farmácia, sabe? Mas conhecendo bem a minha tia, desde o início foi a intenção dela, né? Me transformar num homem. E graças a Deus, muito obrigado, Deu tia. certo. Obrigado, tia. Obrigado. Então, com esse tempo todo de carteira assinada, já tá perto da aposentadoria? Bah! Olha, deve estar mesmo, hein? Vou até olhar lá meu aplicativo do INSS, deve estar mesmo. Mas E não, mas tem bastante energia ainda, posso queimar bastante lenha. aposentando não vai parar, né? Mas bem capaz. Vou- Seguir o baile. com certeza, com certeza. Seguir conquistando e desbravando. Quantas farmácias vocês já conquistaram? Márcia, nós aqui, claro, né? A gente. A vida foi passando, eu fui passando por outras empresas e tudo mais, fui aprendendo sempre no ramo. E em 2013 eu fui convidado para fazer parte da Farmácia Associadas, que até então era Farmácia Associadas Pinhal, lá em Balneário Pinhal. Nós tínhamos uma farmácia,
né, naquele momento. Então eu já fui como sócio da empresa e a intenção era fazer uma grande mudança, uma grande modernização. A farmácia tinha um proprietário fundador, que é o Carlos. O Carlos continua conosco, né? O Carlos é ainda sócio da empresa. E o meu primo Samuel já trabalhava lá. O Samuel, nós somos criados juntos como irmãos, assim. Ele é um ano mais novo do que eu, e ele é farmacêutico. E como o Carlos queria se retirar, se aposentar, ele me convidou para ir para lá, para trabalhar lá, mas aí eu tinha que fazer uma mudança muito grande na minha vida, imagina. Estava trabalhando na indústria farmacêutica em Gravataí e tinha um salário relativamente bom, né? E já tinha o meu filho maior, que é o Benjamin, mas eu não estava feliz. E aí resolvi fazer o investimento, o maior investimento da minha vida, que pouco envolveu o dinheiro, né? Mas foi um investimento emocional muito grande. Então convenci minha esposa e convenci não, né? Diga-se de passagem, fomos para Pinhal e fui convencendo ela ao longo do tempo, né? Mas foi maravilhoso, né? E então a gente tudo deu certo, a farmácia começou a crescer e hoje nós estamos com 5 lojas. Temos 3 lojas em Balneário Pinhal e recentemente abrimos 2 lojas aqui na cidade de Osório. 5 lojas, então, respondendo a tua pergunta. Hoje Cinco estamos com lojas. 5 lojas. E as aqui de Osório foram aquisições assim, no estalar de dedos. Conta pra gente que isso foi desafiador pra ti. Guria, olha, foi bem desafiador, bem desafiador. A gente, assim, resumindo a história, no meio de 2024, porque as pessoas podem estar assistindo isso a qualquer momento, né? É, Então, só para a gente se situar, mais ou menos no meio de 2024, nós começamos a negociar a compra de uma loja aqui em Osório. E essa negociação se arrastou mais ou menos por um mês. Mas fechou com o final feliz, nós conseguimos comprar a farmácia. E aí começamos a fazer todo o trabalho da mudança da gestão, de implantar a nossa filosofia de trabalho, poder trazer pessoas novas, modificar aquilo que já existia. A farmácia não tinha marcas associadas, então houve toda uma reforma, tanto de fachada quanto de móveis. E, e quando nós estávamos chegando na reta final para a inauguração, a gente já estava sentindo algo que fazia tempo que a gente não sentia, porque nós já tínhamos 3 em Pinhal e nós estávamos sentindo que essa estava meio desgarrada, vamos dizer assim, porque as outras lojas ficavam distantes. E naquele momento a gente já vinha conversando. Olha, se tivesse a oportunidade para comprar uma outra farmácia aqui próximo do município, com certeza nós compraríamos. E na reta final da inauguração, né, o bicho pegando e a gente conversando assim, concomitante sobre isso. E surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade. os anjos dizem amém. É verdade, os Palavras anjos. têm poder. É verdade, é verdade. E eu acredito muito nisso, inclusive. Acredito muito na mentalização, exatamente. E aí a gente realizou esse outro sonho. Então conseguimos, entramos na reta final ali da inauguração. Foi linda a inauguração, foi um dia maravilhoso, né? Os clientes compareceram, os fornecedores, os colegas. O pessoal da JM compareceu também e veio aqui nos prestigiar. E aí logo depois já fechamos o negócio da compra da segunda loja de Osório, porque para nós é muito importante, porque a quarta loja nossa, a primeira de Osório, está no bairro, que é o bairro Pitangas, em Osório, e nós precisávamos também de uma outra loja próximo do centro. Se fosse em Osório, nós queríamos que fosse próximo do centro. E tudo veio a calhar, bem como tu disseste mesmo, né? Por obra divina, acredito muito nisso. E aí a gente fechou esse negócio e tocamos, começamos a fazer, de replicar tudo de novo, né? Então, a gente inaugurou a segunda loja de Osório, que é a nossa quinta, no dia 21 de novembro. Agora as duas lojas já estão com o nosso padrão, né? E vamos lá, os desafios nos movem, né? Estamos sempre atrás tentando evoluir. Quem sabe vem uma sexta por aí, né, Márcia? Isso aí, é rapidinho. É, rapidinho. Tu sempre imaginou que chegaria a ser sócio de uma das maiores redes de farmácias do Brasil? Ou isso não passou pela tua cabeça? Sabe que eu tenho muito orgulho de participar da rede de farmácias associadas.
Mesmo quando eu estava na farmácia da minha família, a farmácia da minha família também faz parte da rede de farmácias associadas, que é uma rede associativista, são vários proprietários. E eu sempre estive muito identificado com a rede e sempre fiz parte do dia a dia da rede. Quando eu vim para Pinhal, isso foi uma das coisas que com certeza pesou na minha decisão de vir. Porque assim, eu não consigo me ver em uma outra rede que não seja associadas. Porque já faço parte disso há tanto tempo. E aí vim para cá, claro, com o aumento da empresa, com o desenvolvimento da empresa, eu acabei me envolvendo mais ainda com a rede. Então, assim, a tua pergunta, tu imaginou isso? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Não sei se um dia eu tinha pensado em um dia chegar lá, porque chegar onde eu estou, porque até porque eu também quero evoluir, quero desenvolver mais ainda e poder fazer parte de outras coisas, ter mais lojas, como falei antes. Não sei, mas eu me lembro assim de pequeno pensar assim, será que um dia eu vou ter a minha farmácia? É interessante, né, a gente pensar isso. Eu acho que eu consegui então, né? A gente, juntamente com meu primo, com o Carlos, a gente tem tocado a empresa e acho que hoje eu posso dizer, sim, eu acho que o sonho de ter uma farmácia, esse foi realizado. Esse sim. É isso aí. Que lindo isso. E Humberto, vendo onde tu chegou, te considera um homem próspero? E o que é prosperidade para ti, na tua visão? Eu, em primeiro lugar, eu me considero uma pessoa extremamente abençoada, né? Eu, eu gosto de frases. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu não entendo, ou eu não sei exatamente o que é sorte. Mas se a sorte existir e um dia ela me encontrar, certamente eu vou estar trabalhando, né? Então, ou se fosse um atleta, diria, vou estar treinando, né? E é nisso que eu acredito. Sim, eu acho que eu sou uma pessoa abençoada, eu acho que a minha vida é uma vida próspera e eu tento fazer o melhor todos os dias, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional. Acho que a empresa da gente reflete aquilo que a gente é. Então, graças a Deus, a empresa tem crescido, as pessoas que trabalham conosco, porque na verdade a empresa são as pessoas. É importante falar isso, porque assim pode parecer que a empresa é o Humberto, a empresa é o Samuel, a empresa é o Carlos. A empresa são as pessoas, a empresa não é móvel, não é nada. E eu acho que cada dia que passa a gente consegue trazer mais pessoas melhores ainda para nossa equipe. Ontem ainda estava falando ontem foi a festa de confraternização da empresa, por coincidência. Estava falando que eu acho que essa é a melhor equipe que nós já tivemos. Então, isso traz prosperidade para nós, traz prosperidade para as pessoas, traz para nós, traz para a empresa. Todo mundo cresce junto, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que eu sou próspero, acho que a minha família também tem bastante prosperidade, porque a gente vive numa evolução constante, graças a Deus. E por que Farmaflores? Ah, essa é uma pergunta bacana também. Farmaflores é o seguinte, o Carlos, quando ele fundou a empresa há 33 anos, lá em Balneário Pinhal, que Balneário Pinhal, na verdade, na época era um distrito de Cidreira, não era nenhum município ainda, né? E o Carlos foi muito corajoso em abrir a empresa, e quando ele abriu, ele colocou o nome de Farmácia Pinhal. Mais ou menos em 2000 eu acho que foi em 2008, ele entrou na rede Associadas, e aí logo depois a gente já assumiu o nome Farmácia Associadas Pinhal. Quando eu vim para a empresa em 2013, a gente, claro, o tempo foi mudando, a tecnologia foi mudando, as redes sociais chegaram para ficar, né? Os dispositivos eletrônicos e tudo. Então a gente precisou, de fato, assumir uma marca. E naquele momento a gente escolheu Associadas Pinhal, porque isso homenageava tanto o município como o nome lá da época da fundação da empresa. Mas aí nós tínhamos um problema, né? Nós desenvolvemos e abrimos 3 lojas, abrimos mais 2 lojas em Pinhal, mas também nós tínhamos a vontade de expandir os negócios e poder abrir em outro município. E se nós deixássemos o nome Pinhal, ia ficar, claro, como uma homenagem ao município, mas não ia gerar
uma identificação dos clientes desse novo município com o nosso negócio. E a gente pensava numa marca, numa marca, numa marca. E o sobrenome do Carlos é Flores. E flores são algo que nos trazem coisas boas, né? Então, a partir daí, não, vamos inventar alguma coisa que seja com flores. E aí, naturalmente, veio Farma Flores. Existia uma outra opção na época também, mas esse nome eu acho que traz bastante daquilo que também a gente acredita. Porque, como te falei antes, flores, quando a gente pensa em flor, pensa em algo positivo, né? E a farmácia que nós temos, a empresa que nós temos, a gente procura ser positivo, dar um atendimento excelente e sanar os problemas das pessoas. Só que assim, o cliente que entra numa farmácia, ele não veio comprar uma pizza, né? Ele não veio comprar uma bebida, ele não veio confraternizar. Normalmente, ou ele está doente, ou alguém que ele ama está doente. Então a gente tenta trazer justamente essa pessoa para cima e acho que flores tem tudo a ver com os nossos valores. Então a partir daí a gente adotou o nome para poder abrir em outro município, a gente trocou o nosso nome para Farma Flores. Então ficamos associadas Farma Flores. Logo depois começamos a negociar a primeira loja aqui em Osório. Então é impressionante, né? O dedo de Deus, ele arquiteta as coisas mesmo, né? É inacreditável. E foi assim então que a gente adotou aí o Farma Flores. Então, o nome veio antes de toda essa mudança. Tu nem sabia que teria uma farmácia aqui em Osório, por exemplo. A verdade é assim, no meio do caminho houveram outras negociações. Essa havia possibilidade, mas antes mesmo de começar a negociar, a gente já aproveitou, não, olha, independente de dar certo ou não, porque se não der certo Precisava lá, desse ajuste aí no nome, né? exatamente, porque assim, se não der certo lá, a gente vai abrir uma farmácia em outro lugar, e a gente queria que fosse Osório, isso sim. E aí, olha, te contando a história agora aqui que eu tô revivendo e tô percebendo como pode, né? Deus vai conduzindo as coisas. Porque a gente queria mesmo que fosse Osório. Poderia ser em outro município, mas a nossa, assim, preferência era por Osório. E aí já mudamos o nome, começou a negociação, logo depois já veio a quarta loja, né, que é a loja de Osório, a primeira de Osório daí, né? Então, E como é que tá a tua ponte aérea? Pinhal, Osório, Osório, Pinhal. uma... Como é que tá isso? é um voo rasteiro, né? Um voo rasteiro. Dá 100 quilômetros por dia, né? Eu ia anteriormente, já moro em Osório, eu já moro em Osório vai fazer acho que 6 anos. Então, nos últimos. Agora as farmácias estão aqui, vamos colocar que elas estão com 4, 5 meses aqui no município. Então, olha aí, esse tempo todo eu vou e volto todos os dias de Balneário Pinhal. Só não ia nos sábados e domingos. Então, olha, alta quilometragem do carro, né? Tem um desgaste também aí, porque passa um tempo para lá e para cá. Mas agora com a abertura das lojas em Osório, eu vou ficar mais um pouco em Osório para poder também dar um suporte para a turma de Osório. Mas não adianta, 3 vezes por semana tem que ir para Pinhal, né? Até porque eu tenho saudade daquela turma lá, não tem como não ir lá. Que bom. E Humberto, a Farma Flores, agora sabendo por que que. Por isso que é importante conhecer a história do nome. Que tu te conecta assim, por que flores? Porque é por flores, não? Tem o nome dos sócios que é Flores. Muito bom. Farma Flores oferece diversos serviços à sociedade. Tu pode nos contar quais são eles? Que tanto numa quanto na outra a gente consegue, ou só numa que tem os serviços oferecidos? Ou é nas duas? Sabe que esse é um cuidado que a gente costuma ter na empresa. A gente tenta oferecer os mesmos serviços nas 5 lojas. Então, a gente sabe, farmácia é um mercado que é bem competitivo e aquilo que um vende, o outro vende, porque a maior parte dos produtos são fabricados, né? Ou todos os É. produtos são fabricados, na verdade. Então a diferença é a seguinte, né? É como a gente vende. Então aqui na nossa farmácia, na Associadas Farmaflores, a gente tem um atendimento especializado, são pessoas que são treinadas regularmente, a gente costuma praticar um preço justo em tudo aquilo que a gente vende. E sobre os serviços, todas as lojas contam, por exemplo, com um espaço chamado Clínica Associadas.
No Clínica Associadas, nós fazemos testes, como teste do Covid, do influenza, fazemos medição de pressão, de glicose, aplicação de injetáveis, perfuração de lóbulo, que é colocação de brinco, né? Todos os farmacêuticos são treinados também regularmente, todas as lojas possuem farmacêuticos. A gente promove Blitz da saúde na cidade. A nossa farmácia ela é uma característica nossa, está nos nossos valores também, a integração com a comunidade. Então, assim, não é simplesmente uma porta aberta e um comércio. Não, a gente quer ser diferente, a gente quer encantar as pessoas. As pessoas que têm contato conosco, a gente procura encantá-las de todas as formas. E fazemos isso com muito carinho, né? Com muito capricho também. Tentamos, pelo menos, né? Fazer o nosso melhor o tempo todo. Eu e o João, quando tu abriu aqui, a gente estava se deslocando aqui. Aí a gente ficou muito feliz que tu abriu bem pertinho da gente, né? Ficou E aí a doadinho. gente não precisa agora, mas a gente fazia questão de vir aqui por causa da tua pessoa, do teu atendimento, Não, muito tanto eu obrigado. quanto o João. Então isso faz diferença sim. Sim. Não, e tem mais um serviço que eu não mencionei antes, que agora tô falando, me lembrei que é muito importante. Em Pinhal, a nossa matriz, tem o programa da Farmácia Popular. E essa loja aqui em Osório, a primeira loja, ela não tinha farmácia popular e nós não temos mais como inscrever ela porque o governo não abriu mais inscrições. Mas a quinta loja, que é a loja do lado da Feira dos Retalhos, ela tem o programa Farmácia Popular. Então também isso era uma coisa que nós queríamos muito poder prover esse serviço para a população também. Porque tem uma boa parte da população que é carente e consegue acesso aos medicamentos através desse programa. E aí a gente conseguiu também atender essa fatia da população. E é bem pertinho de vocês mesmo lá, né? Bem pertinho da JN. Que bom, muito bom. Humberto, quais as ferramentas disponíveis para os clientes? O Whats é um deles. Tu tens catálogo de produtos, o cliente que pode escolher e fazer seu pedido pelo Whats. Como funciona? E tem teleentrega também, né? Tem teleentrega, sim. Assim, ó. ah, o cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp, claro que pode ligar também, tanto pelo WhatsApp quanto pelos nossos números. Pode acessar nossas redes sociais, anota aí, @associadas farmaflores. Tem um catálogo tanto no WhatsApp quanto as promoções no nosso Instagram e no Facebook. A gente tem um cartão digital onde tem todas as promoções da farmácia. Em breve, vou contar um segredo só para ti, tá, Marcia? Tá só para Não mim. vou contar para eles, Não, tá? não. Mas em breve nós também teremos um aplicativo, então e site, né? Então as pessoas poderão entrar em contato conosco tanto pelo aplicativo quanto pelo site, assim como for mais conveniente. Na verdade, a ideia é atender em todos os meios possíveis. Porque, assim, ainda tem gente que prefere e-mail. Sim, nós temos um e-mail, as pessoas podem acessar esse e-mail através do nosso Instagram, onde eu falei que tem esse cartão digital, e mandar e-mail, a gente responde também super rápido. E é isso, então, WhatsApp, telefone, o aplicativo e o site vêm aí logo em seguida. E presencialmente também vai ser um prazer receber a todos nas nossas lojas. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. E Humberto, nas associadas tem também uma linha de ortopédicos e hospitalares. Tu considera isso um diferencial? Com certeza, com certeza. A gente carrega uma hashtag em todas as nossas redes sociais, inclusive dentro das lojas tem essa hashtag bem grandona, que é assim, ó, hashtag na Associadas tem. Então, faz parte também da nossa forma de entender o negócio. Trazer a conveniência para o cliente. O cliente chegar na nossa farmácia e ter acesso a aquilo que ele procura, independente do que for. Então, assim, se ele precisa de uma coisa simples, vamos colocar aqui um paracetamol, temos. Mas ele precisa de uma cadeira de rodas? Temos. Precisa de uma muleta? Temos. Precisa de uma tala? Temos. Né? Então, é, a intenção é sempre o cliente pensar assim, aquilo que eu preciso que tem numa farmácia, na Associadas tem. Então, procure a gente, né, entre em contato, venha até uma loja e com certeza a gente vai ter ou vai solucionar para ele o mais rápido possível. E essa linha de ortopédico é muito importante ter porque uma boa parte dela as pessoas procuram assim de imediato. Então a gente tem uma linha bem completa à disposição. Então tem palmilha,
Toda a parte ali de silicone e a parte de joelheiras, cotoveleiras e tudo mais. Hashtag nas associadas tem. Tem aí nas lojas da Faroflores. Não é posto Ipiranga, mas as Mas Associadas tem. tem, exatamente, exatamente. Isso é bom. E Humberto, na tua caminhada foram milhares de pessoas atendidas por você. Muitas amizades conquistadas. Nossa, Muitas saúdes restauradas. é verdade. Compartilha com a gente uma amizade que teu atendimento nas farmácias te trouxe. E tu tem até hoje contigo essa amizade. Sabe que a tua pergunta é bacana, assim, que me traz, assim, coisas boas. Eu fico pensando, assim, das pessoas que trouxeram lição para minha vida. Eu me lembro, assim, quando eu cheguei em Pinhal, eu me lembro de duas pessoas, dois senhores que, que eu atendi, e eu me lembro deles, eles foram tão marcantes porque o início foi péssimo. Assim, a conversa foi horrorosa, Márcio. E aí, o meu primo, Samuel, eu me lembro assim que nos dois casos, assim, foi logo nos dois, três primeiros meses assim lá na cidade, o meu primo chegou pra mim, eu conversei com ele, olha, cara, não dá o seu, acho que eu vou falar o nome deles, né? Porque eu tô falando com carinho, o seu Teobaldo e o seu Mauro, é, eles são assim, são pessoas exigentes, né? Eles têm uma história de vida difícil, e aí eles vêm aqui na farmácia e muitas vezes, cara, tem que tentar entender que tudo que eles fazem no dia é vir aqui na farmácia. Então a gente tem que atender eles, isso meu primo me falando, né? Atender eles dando o nosso melhor com paciência. Eles são pessoas que são exigentes e tudo mais. E aí eu me lembro principalmente do seu Teobaldo. O seu Teobaldo já faleceu. Ambos já faleceram. O seu Mauro também faleceu mais recentemente. Eu me lembro assim dele, que o Samuel chegou para mim e me disse assim: Humberto, olha lá na frente. Olha o carro que o seu Teobaldo desceu. Daí eu olhei na frente, assim, tinha uma senhora sentada. Tá vendo aquela senhora lá? Aquela senhora é a esposa dele. Tudo que ele faz o dia todo é ficar com ela é muito doente. E ele também é muito doente. Tu viu que tem umas cicatrizes e tudo mais. E tu pensa bem, cara, o rancor que essa pessoa. O rancor não, mas assim. Que tipo de sentimento que ele carrega no dia todo? Ele perdeu um filho num acidente de carro. E a gente pensa assim, a gente tem filho, né? Não é o. Só de falar achei que chega, né? Porque não é a história natural da vida, né? Eu acho que assim, o contexto natural das coisas é o filho perdeu o pai, né? E não o pai perdeu o filho. Mas no caso do seu Teobaldo foi pior, porque no outro ano ele perdeu outro filho em acidente de carro. Então, quando o Samuel me contou isso, porque eu recém estava chegando na cidade, eu lembro quando ele me falou isso aí, eu vi assim, cara, mas como eu fui raso, né? E a partir dali nasceu uma amizade assim incrível com o seu Teobaldo. O seu Mauro também foi algo meio parecido com isso. E são pessoas assim que são encantadoras, né? Eram encantadoras, infelizmente os dois faleceram, mas me trouxeram coisas assim, lições maravilhosas ao longo do, não vou nem dizer dos atendimentos, acho que das conversas que a gente tinha no balcão, principalmente com o Samuel junto. E posso dizer, com certeza foi dois tijolinhos na minha vida, no homem que eu me tornei. Assim, eu tô contando pra ti assim, meio resumido, sinceramente, porque com certeza eu me emocionaria se eu começasse a falar, 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 né? Mas é isso aí. Tem tantas outras amizades também que eu me lembro de pessoas que vão na farmácia e tudo mais. E também dos colegas, né? Pessoas que passam pela nossa vida. Cada um é um tijolinho, né? A gente vai sendo construído ao longo do tempo. E a empatia, tu falando, e me veio à memória bem isso. Se tu não sabe a história da pessoa, tu pré-julga, né? Pré-julga. Ah, mas essa pessoa me tratou de tal É forma. raso, né? É, É é, raso. eu fui consultar com um oculista e o meu primeiro atendimento ele foi extremamente grosso. Eu digo, meu Deus, que pessoa grossa. Eu não vou voltar aqui. Não vou. Mas eu tinha que voltar, né? Tinha que levar o exame. Aí eu voltei e ele tava outra pessoa. Extremamente atencioso e aquilo me fez pensar.
Digo, gente, aquele dia com certeza algo aconteceu. Porque essa pessoa vem atender de outro lugar. Talvez a viagem foi estressante. Tu não sabe o que aquela pessoa tá passando. Mas isso, Márcio, eu vou te dizer, porque tu é uma pessoa especial. Porque nos relacionamentos de hoje em dia, normalmente as pessoas julgam direto a aparência e eu acho que até mesmo é como se entrar num site. Antes da gente piscar, a gente já decidiu se a gente quer ficar ou não naquele site. E as amizades, os relacionamentos estão cada vez mais assim, voláteis. Então parece que as pessoas conhecem umas às outras ou passam por uma experiência, não se respeitam direito, não se conhecem. E aí parece que antes de piscar elas decidem se presta ou se não presta, né? E não é assim, né? Cada um de nós tem uma mochila que tem um peso grande, né? Cada um de nós carrega essa mochila e às vezes parece que uma mochila dá choque com a outra, né? Mas cada um respeita a sua mochila. Se cada um respeitar a sua mochila, a gente pode fazer uma amizade bonita, né? E tudo mais. E julgar a caminhada do outro é tão fácil falar. Nossa, quanto que o Humberto É, cresceu! como se Como nós. que ele chegou onde ele chegou? Olha só! E não, tu tem uma caminhada. Olha quantos anos, quase 40 anos aí É, de caminhada, de processo. é. Então não foi da noite pro dia, Sim, né? sim. Eu fico imaginando, eu sou novinha, tenho 5 anos de caminhada, mas ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que foi pré-julgada porque ela comprou o seu consultório próprio. E alguém veio me falar, né, disso. E falando mal dela, digo, negativo. Porque eu conheço a história dela. Faz 15 anos que ela estava onde ela estava. 15 anos, por favor. Hoje ela comprou, mas Bastante. foram 15 anos caminhando, 15 anos talvez juntando, guardando o seu dinheiro. Então, que coisa feia é tu ter um olhar assim. Achar que tu tá roubando, Né? tá traficando, Como se fala, tá né? se vendendo. Quem vê close não vê corre, né, Márcia? Quando é de mulher, no caso, a minha amiga, né? É uma mulher, tá se vendendo porque comprou uma clínica. É feio, né, Não, gente? não, não. É. As pessoas procuram evoluir e tem que tentar evoluir dentro dos meios naturais lícitos, né? E pelas mãos próprias, né? Então, parabéns para essa tua amiga. Depois tu me conta quem é. Parabéns, eu já dei parabéns pra ela. E eu digo, não, o que que eu vou falar de mim, né? Quando eu tiver, porque eu vou chegar lá. Então, o que que eu vou falar de mim? Já fiquei pensando na minha posição. Ah, tá com alguém por trás dando dinheiro, tá? Mas, Humberto, ser farmaflores pra ti é. Cara, ser farmaflores para mim é assim, ó. Eu costumo dizer para nossa turma, ser farmaflores é ser sem fim, tudo que dá e o tempo todo. Exatamente assim, Márcio. Eu me arrepio só em falar. Mas é estranho. Mas como assim, cara? O que esse maluco tá falando? Não, quem tá aqui, quem vem aqui entende o que eu tô dizendo. É que assim, ó, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, né? A empresa da gente é que nem o cachorro da gente, é a nossa cara, né? E aí, e aí eu não consigo, acho que não consigo não ser assim, não consigo não ser perdidamente apaixonado pelas pessoas, eu não consigo. Eu tô falando aqui de colega, de colaborador, de fornecedor, de cliente também, claro. Então, assim, isso é ser farmaflores, é respeitar, é ter carinho, ter empatia, isso tá nos nossos valores também. Encanto, o capricho, né? E fazer de tudo, solucionar respeitar as pessoas e solucionar aquilo que elas nos procuram, o motivo pelo qual elas nos procuram. Acho que isso é ser farmaflores. E ser, como eu falei antes, sem fim, tudo que dá e o tempo todo. E nessa tua caminhada, que não é pouquinho, né, gente? Tá quase se aposentando. Tu já pegou uma receita? No caso, o médico é superior a ti. Sim. E naquela receita, tu detectou um erro. Ah, Já já. aconteceu. E tu tem que contornar isso. Como que tu agiu? Assim, ó, eu sou administrador, sou gestor da empresa, né? Sou administrador de empresas. Ah, essa
esses casos assim, eu não posso dizer que eles são assim corriqueiros todos os dias, várias vezes, mas eles acontecem com alguma frequência. Quando esse tipo de situação acontece, enquanto, como eu falei antes, a importância, né, de ter um atendimento especializado. Se tiver alguém que não está treinado no balcão, e não passar por mim, e não passar por um farmacêutico, o medicamento pode ser dispensado, o que é um grande risco para o paciente que vai tomar o medicamento, né? Ninguém erra porque quer, né? Nem o médico também tenta achar o melhor para o paciente. Então, quando a gente desconfia de alguma forma, a primeira coisa, procura o nosso farmacêutico. Aí o farmacêutico, que é o técnico capaz para isso, se para ele não é algo claro, ele entra então em contato com o médico. É importante falar que o médico é soberano. Por exemplo, a gente está acostumado a tomar a que os médicos prescrevam um medicamento, vamos dizer que é 2 vezes ao dia, um comprimido de 12 em 12 horas, mas em alguns casos precisa tomar 4 vezes ao dia, então de 6 em 6 horas, ou então 2 comprimidos 2 vezes ao dia, ao invés de um comprimido 2 vezes ao dia. E aí, nesses casos, o médico é soberano. A gente liga para ter certeza, porque, como eu falei antes, a intenção é o paciente chegar aqui e ele sair daqui resolvido, né? Muitas vezes isso acontece, inclusive, sem ele comprar nada. Pode ser só uma informação. Olha, eu estou meio em dúvida, né? O médico prescreveu isso. É assim mesmo que tem para tomar, que tem que tomar e tudo mais. A gente analisa, se for o caso, a gente entra em contato, fala com o médico. Claro que já aconteceu, sim, do médico, olha, eu acho então que eu me enganei, me equivoquei, então faz assim, né? Mas a maioria das vezes também, é verdade que a maioria das vezes o médico tem razão, né? E aí explica o motivo, a gente explica novamente para o cliente. É importante até a tua pergunta, deixa eu dar mais uma devagada nisso, porque o que que acontece? O paciente, quando chega para conversar com o médico, nem sempre ele se sente à vontade para perguntar, mas aqui ele se sente à vontade. Então, o médico prescreve, ele não entende bem, mas ele vem na farmácia, que é o lugar onde ele vai sempre. E aí, chegando aqui, a gente começa a tirar as dúvidas dele. E se ele está com muitas dúvidas, ou a gente mesmo está com dúvida com aquela prescrição, aí, como eu falei antes, através do nosso farmacêutico, a gente entra em contato e vamos resolver para que esse paciente saia daqui com o tratamento correto, né? E que solucione o problema dele o mais rápido possível. Muito importante isso. Muito importante, muito importante. Mas é interessante, né? Como o cliente, o paciente. Claro, imagina quantas vezes ele vai no médico. Vamos pegar uma especialidade assim que não é muito corriqueira. Nefrologista, né? Um médico que trata ali de rins. ah, Dificilmente ele vai no nefrologista com frequência, né? Vai se tiver um problema renal sério. Mas senão, assim, são consultas esporádicas. Então ele não tem nenhuma intimidade com o médico. Mas na farmácia ele tem. Porque é a farmácia dele, né? A farmácia que ele vem sempre na farmácia. Então ele vem botar recarga, ele vem conversar, ele vem tomar chá, ele vem comprar produtos de higiene pessoal. Então, Vem se pesar. vem se pesar, exatamente. Então ele traz a dúvida dele aqui para nós e a gente destrincha, né? Resolve para ele. Ele tá familiarizado naquele ambiente, então ele se sente à vontade. Exatamente. E que bom que é assim, né? Né? Que Então bom tá que é dando assim. certo, que a gente tá conseguindo atender essas pessoas da melhor forma possível, assim, tanto que ela se sente mais à vontade conosco do que com um especialista. E que bom que a gente pode ajudar, né? E Humberto, tu consegue conciliar família e trabalho? É uma doideira, né? Pois é, uma É doideira. uma E doideira, né? agora? Não, eu tenho uma parceira de 22 anos. Minha esposa Yasmin, nós temos 2 filhos, né? O Benjamin e o Joaquim. É, é uma doideira, porque farmácia é o tempo todo, como eu falei antes, né? É 24 horas, né? Mas aí a gente montou um esquema. Hoje nós estamos morando em Osório, que é um lugar mais central, para as crianças poderem estudar aqui na cidade, né? E a minha esposa cuida deles em casa para que eu possa assim me dedicar totalmente ao serviço, né? Então eu consigo conciliar, mas porque tem a minha esposa assim me ajudando muito. Olha, na verdade, a pergunta deveria ser assim, ó, a tua esposa consegue conciliar? Eu te diria que sim, magicamente sim. Ela é o teu suporte. Ela é o meu suporte, exatamente. Um beijo, meu amor. Senão não funciona, Senão não né? funciona. Exatamente. Um tem que abdicar para que
a família cresça. Exatamente, exatamente. É isso E mesmo. isso aconteceu aqui contigo, né? Aconteceu, porque, como eu falei antes lá no início do nosso papo, da nossa conversa, imagina, nós morávamos em Gravataí, né? Eu estava tentando trilhar um caminho na indústria farmacêutica. Viemos para cá. Foi uma mudança, um investimento emocional muito grande. E aí a coisa foi se desenvolvendo, e eu precisei, a minha esposa é vendedora, então eu trabalhava na farmácia e ela trabalhava como vendedora. E, e aí a farmácia foi crescendo, eu precisei me dedicar cada vez mais. Chegou um momento, aí nós já tínhamos o Benjamin, que é o nosso mais velho, daí depois ela engravidou do nosso segundo, do Joaquim, e aí chegou um momento que a gente percebeu que assim, o melhor mesmo era ela cuidar das crianças, ficar em casa, para que eu pudesse me dedicar totalmente à empresa para poder sustentar a família. É interessante que assim, se for elencar as prioridades da gente na vida da gente, todo mundo normalmente fala que primeiro é a família e depois vem o trabalho, né? Mas para sustentar a família, tu precisa do trabalho, né? Então é difícil isso. Às vezes a gente tem que abrir mão do tempo de estar com a família para poder justamente sustentar a família, né? E aí, no meio de todo esse crescimento, e a gente vai contando aqui, parece que tudo são rosas, tudo são flores, né? Mas na verdade a gente sabe que não é, porque tem muita coisa que não dá certo, tem muita tensão, né? Então é importante na minha vida ter uma parceira, ter uma parceira de vida como a minha esposa e ter amor no nosso relacionamento, ter compreensão. Afinal de contas, quando nós começamos, eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Então, assim, além da evolução da empresa, tem a evolução da gente mesmo também, né? Mas graças a Deus a gente evoluiu junto. Então, estamos com Conquistando essa junto, família linda, né? E conquistando junto, conquistando exatamente. tudo junto. Isso é muito Exatamente. lindo. E tu consegue ter lazer? Consegue andar de bicicleta? Tu consegue ir pra praia? Tu sabe que eu vou descobrindo uns hobbies meio maluco, né? E aí, andar de bicicleta foi assim, foi uma coisa que me arrebatou. Quando a minha esposa estava grávida e quase ganhando o Joaquim, eu tava bem gordinho, né? Eu já estou gordinho, mas eu tava bem mais gordinho. Tava 20 quilos acima do peso que eu tô hoje. E aí aquilo tava. Eu não enxergava problema nisso. Não enxergava. Me olhava no espelho e gostava. Uma loucura. Mas depois de um tempo conversando com meu irmão, com meu compadre, que é padrinho do Joaquim, e eles andando de bicicleta, de bike, tudo, e eles, cara, tu precisa baixar o peso e tal. E eu comecei a perceber que realmente tinha umas coisas acontecendo que não deveriam acontecer, né? E aí, voltando a falar de Deus, né, arquitetando as coisas. Eu procurando algum hobby, tá? Vou tentar uma bike. E aí a Yasmin foi pro hospital para ganhar o Joaquim. E no segundo dia, assim, ela já estava melhor. Eu falei para ela assim, eu não conhecia nenhuma loja de bike em Osório. E aí falei para ela assim, amor, eu vou dar uma volta para ver se eu encontro uma loja de bike. Mas para eu poder olhar as bikes, né? Imagina, eu saí da porta do hospital, eu levantei a cabeça do outro lado da rua, tem uma das principais lojas, né, de Uhum. Osório, que é a Ramos Bike. E aí fui lá, fui muito bem atendido pelo Cícero. Comprei minha primeira bike e me apaixonei perdidamente, guria. Perdidamente. E aí foi o primeiro, acho que assim, o primeiro grande hobby, assim, o primeiro amor que eu desenvolvi foi com um hobby, foi com a bike. Depois de um tempo, com a nossa vinda para Osório, o meu tempo, porque a bicicleta precisa de tempo, né? E aí eu andava acho que umas 2 horas por dia de bike, e é o tempo que hoje eu me desloco entre Osório e Pinhal. E aí eu precisei, vamos botar assim, colocar um pouquinho de lado. E aí depois veio o Covid, veio outras coisas assim que me atrapalharam um pouco. Mas eu descobri outra maluquice. Hum, conta. Conta. Olha, marcenaria. Marcenaria, guria. Tô Capaz. encantado, porque assim, eu gosto de coisas que me quebrem o pensamento, vamos dizer assim. Então, assim, a bike, quando eu tô andando na bicicleta, cara, é eu e a bike deu, entendeu? E geralmente eu gosto de andar no barro, gosto de andar no morro.
Então, assim, lá não pega o celular, não adianta me ligar, porque... Sim. Então é eu, a bike, a natureza, Deus, De vez em quando umas vacas lá. Exatamente, exatamente. Uns sapos enormes aqui no morro, lá cobra. E aí, mas aí, como não tinha esse tempo e tal, construímos a nossa casa, sobrou umas madeirinhas, e aí eu pô, vou fazer um quadrinho de madeira. Peguei uma serra emprestada com o meu padrinho, vou fazer o quadrinho. Peguei, fiz o quadrinho, sobrou madeira, vou comprar uma serra. Guria, me perdi. Então, assim, eu faço aparador, mesa, tô inventando um monte de coisa, porque realmente é algo que consegue, assim, me tirar me desestressar, porque eu preciso prestar atenção naquilo que eu tô fazendo, até por segurança, né? Imagina, é serra, Sim. e é algo que é preciso, exige muita precisão. Então, toma tempo, eu consigo fazer, e eu tô, assim, perdidamente apaixonado pela marcenaria, e a bike continua, tá? A bike Ela continua não tá não, não, aposentada? não, ela só tá um pouquinho de ladinho, né? Ela não pode deixar ela com ciúme. Ela tá no suportezinho lá, Ela, pendurada. ela tá lá. Mas vamos voltaremos pra bike, voltaremos pra bike. Aproveita as férias pra Exatamente, voltar. para voltar com tudo. Aliás, inclusive amanhã, eu acho que nós vamos botar ela para rodar. Isso. O ovo da Páscoa no meio dos medicamentos. Olha que história mais linda. Não é só um farmacêutico, não é só um dono de uma farmácia. Não, tá na veia, tá no coração, tá na mente. Ele respira, ele transpira, ele realmente vive o que ele faz todo dia. E isso é maravilhoso. Muito obrigada. Márcia, assim, eu que agradeço pelo convite, o convite para estar aqui no Conversar. Eu queria agradecer não só pelo convite, mas também pela convivência entre os nossos filhos, entre as nossas famílias, porque a Márcia também, a gente tem uma amizade fora daqui e tu sempre foi uma pessoa muito inspiradora para nós. Então, obrigado. Eu também não te contei e vou mostrar para vocês, mas eu trouxe um presentinho para a Márcia também. Tá aqui, Surpresa. tá aqui, Márcia. Ai, Esse é um presente para ti, uma lembrança. E eu também peguei outro aqui. Esse aqui eu gostaria de mandar lá pro João. Tá aqui. Obrigada. Ai, vai ficar muito faceiro. E dentro tem mais um presente, Márcia, que é o seguinte. Já que nós estamos no programa Conversar, olha lá o que eu trouxe. Um chazinho para te poder servir lá para os próximos convidados. Muito bom, Também maravilhoso. Obrigada. O dele, eu te vou dizer, não é para levar para casa, é para os convidados do Conversar. Tá, pode deixar. Eu quero te dar o nosso presente. Tu pega ali, por favor, Oh, que linda a para te cesta. tomar o teu chazinho. Lembrar da gente. Olha. Aqui para te fazer as tuas anotações. Adorei, adorei. Eu sempre tenho uma canequinha aqui na minha mesa. Eu adoro tomar chá, adoro tomar café. Então vou usar com certeza sempre. Muito obrigado, Márcia. Obrigado mesmo. Até o próximo Conversar. Até mais, Tchau. pessoal. Muito obrigado.